A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é o nosso 57º dia da leitura anual da Bíblia. E hoje eu gostaria de falar sobre um resumo rápido sobre 4 capítulos. Do capítulo 16 ao capítulo 19. O capítulo 16, Moisés vai começar a recordar a respeito da Páscoa, que a Páscoa ela deveria ser celebrado com o pão da aflição, que era o pão sem fermento, também chamado de pão do sofrimento. Por quê? Porque esse pão ele relembrava a saída rápida do povo de Israel do Egito. Então teria que comer esse pão sem fermento. Além disso, precisava comer a carne do cordeiro, bastante carne, para realmente relembrar como foi a expectativa da Páscoa, a morte do cordeiro, o sangue nos umbrais. O que era interessante aqui é que após essa Páscoa ela era celebrada em 7 dias. Então, no primeiro dia comia-se o cordeiro, e nos outros próximos 6 dias tinha que comer os pães sem fermento. Então, comia durante 6 dias os pães sem fermento, para nunca esquecer de como foi a saída do Egito. Depois disso, começa então o período de festas, e todo homem israelita ele era obrigado a participar de pelo menos 3 festas, que é a festa da Páscoa, a festa das barracas, que também são chamadas festa dos tabernáculos, é a mesma festa, e a festa das colheitas. Então ele tinha que se apresentar diante de Deus nessas 3 festas. E segue falando uma coisa óbvia. É óbvio que o juiz ele precisa ser justo. É óbvio que o juiz ele precisa ser honesto. É óbvio que o juiz ele não pode receber suborno. Agora, por que Deus coloca essas questões de alguém que vai julgar uma causa? Porque certamente havia injustiça, havia desonestidade e havia propina. Não estou falando de hoje, eu estou falando do tempo do Antigo Testamento, há 4.000 anos atrás. Você imagina os juízes de hoje, os políticos, como não devem ser, né? Então já tinha essa direção. Uma outra direção que Deus vai sempre repetir, gente, é a questão da idolatria. Idolatria, a palavra fala assim que Deus detesta ídolos e a idolatria. Pessoas que ficam idolatrando o sol, a lua, idolatrando as estrelas, tudo isso traz juízo sobre quem adora, né? E aí é por isso que não se pode adorar nada, 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 nada. Somente o Senhor nosso Deus, né? A idolatria ela tinha que ser punida com a morte através de pedras. Porém, tinha que ter 2 testemunhas para ter certeza que aquela pessoa idolatrou, né? E aí começa então já que eles iam ser uma nação, Deus já estava antecipando o período dos reis. Falou assim, olha, quando vocês tiverem um rei, o rei ele tem que obedecer essa cartilha aqui. Tem que ser dado para ele as leis, todas as leis. E ele vai diariamente ler essas leis para que possa compreender o que ele está fazendo, né? Então, além de ler diariamente a lei, só pode ser rei se for israelita. Ele não pode ter muitas mulheres. Mas Davi teve várias, mas não poderia. Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas, mas não poderia. Não poderia nem ter muitos cavalos e nem comprar cavalos no Egito, porque Deus já havia dito que eles não voltariam para o Egito. Então, isso aí é o que acontecia com o rei, né? No capítulo 18, esses 4 capítulos tem bastante coisas, né?
Só está falando que os levitas, hoje as pessoas querem ser levitas, né? Não, eu sou levita, o outro que serve ao Senhor ali diz que é levita, mas o levita, olha como é que era o levita, ele não tinha direito à herança, tá certo? Somente poderia ser sacerdote se ele fosse da tribo de Levi, e além disso, eles aí sim recebiam partes das ofertas que eram oferecidas no tabernáculo, né? Então, os levitas tinham essa característica. Hoje os levitas querem ter herança, querem ter dinheiro, querem ter outras coisas, mas diante da lei do Senhor, o levita não tinha direito a nada disso, tá certo? Idolatria e jogo do bicho. Posso jogar no bicho? Posso ter jogos de azar? Posso jogar na loteria? Posso jogar no tigrinho e sei lá o que mais? Não. Ué, mas por quê? Porque está falando que Deus ele detesta quem pratica a bruxaria, quem pratica adivinhações, sorte, sabe que jogo de sorte, de azar, que invocam espírito de mortos, que fazem despachos. E uma coisa bem interessante, os feiticeiros. Vocês já perceberam que hoje os feiticeiros estão todos bonitinhos na televisão enganando as crianças? Coloca lá o Harry Potter, o feiticeiro bonzinho, ou coloca lá Halloween, doces ou travessuras, que na realidade é doces ou maldição. Se você não me der doce, eu te amaldiçoo. Nossa cultura hoje está cheio de feitiçaria, cheia de feiticeiro, e as nossas casas estão sendo invadidas através da televisão e através do celular de ideias de feitiçarias, e a gente tem que estar muito atento, porque nesse sentido a vontade de Deus não mudou. A ordem é que não, é, não dê importância e não pratique feitiçarias. Às vezes a feitiçaria não é você fazer a feitiçaria lá, aquelas mexidas, aquelas coisas, não. É você deixar entrar na sua casa filmes de bruxos que invocam demônios. Então, Deus detesta isso. Então, Harry Potter, Halloween, Páscoa como coelhinho, como chocolate. Gente, faça isso não. Deus não aceita a idolatria e nem a feitiçaria e nada que possa atrapalhar a vontade dele, né? É por isso que a sequência vai dizer dos falsos profetas, porque quem trazem essas informações, essas notícias, não tem nada a ver, não tem problema, são os falsos profetas. O profeta de Deus, ele não compactua com o padrão do diabo que está inserido no mundo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é polêmico, mas é o que a palavra está dizendo aqui. Observem isso. E o profeta, o falso profeta, quando é que eu sei que ele vai profetizar algo que é falso? É quando ele profetiza e não se cumpre. Aí é um falso profeta. É o que está dizendo aqui na Bíblia. Né? Por isso que a gente tem que ser bereano. Sabe o que é bereano? É aquele que quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam nas escrituras para saber se aquela pregação estava correta ou não. Tem um pouco de senso de crítica, um senso crítico. Olha, se o que eu estou dizendo aqui, observe se é o que está na palavra. Se, não, se o que eu estou falando não está aqui, você pode falar, não tem nenhum problema, tá bom? Fique bem à vontade, não é nenhum problema. Pode dizer, ó, o que você está dizendo aí está errado, mas é o que eu estou lendo aqui. E por fim, ele vai dizer que quando alguém cometeu um erro, é olho por olho, dente por dente. Tem a testemunha que ele esfaqueou alguém, ele tem que ser esfaqueado. Bateu no rosto de alguém, tem que bater do outro lado. Né? É o seu inimigo, você tem que odiar o seu inimigo. Jesus já lá no Novo Testamento, já muda essa configuração. Né? Se alguém te dá uma face, ofereça outra. É já um outro contexto que chegando lá a gente vai conversar. Tá bom?
Então é isso. Eu acho que o resumo desses 4 capítulos é: tema ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de tudo. Deus abençoe e boa leitura.